eu te peço nesse momento, Pai, envia-nos poderosos guerreiros para ministrar a palavra ao coração do teu povo, que eles entendam, Senhor, o que o Senhor vai falar conosco, que eles aprendam e coloquem em prática, porque estamos em uma grande missão, uma grande obra, somos intercessores da tua palavra, somos intercessores da obra do Senhor, e eu entrego tudo diante de ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Graças a Deus, vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Nosso culto de intercessão hoje, né? Nós vamos falar de oração em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 20. Vamos aprender com o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele veio como homem e ele nos ensinou a vencer o mundo espiritual. Se Jesus venceu, nós também podemos vencer a igreja dele. Então, Mateus 20. Eu estou com uma Bíblia bem antiga, a mesma do pastor Cláudio. Pega aqui. A mesma que ele está usando. Algumas versões que são atualizadas, às vezes tem algumas diferenças, mas é a mesma coisa. Eu estou com a Almeida, né? João Ferreira de Almeida, né? A corrigida, a revista, né? É uma Bíblia bem antiga, eu gosto muito dela. Mas também é a minha única também, né? Que eu já doei as minhas Bíblias, algumas que Deus mandou. Então vamos lá para a leitura. A parábola dos trabalhadores da vinha. Nós sabemos que nós somos intercessores. Nós estamos aqui que nós temos um compromisso com Deus. Todos que estão aqui hoje têm um chamado. E Jesus ele vai falar isso aqui nessa parábola. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores para a sua vinha. Quem saiu aqui de madrugada? Jesus. Ele saiu. Ele está contando essa parábola aqui para dizer para o povo assim: olha, eu estou observando o meu povo. E observa aqui que ele vai sair na primeira vigília. Eu contei as vigílias aqui. Hoje eu contei, eu falei. A primeira vigília é de meia-noite a 3 da manhã. Você pode observar que ele sai na primeira vigília. Ele não sai depois das 6 da manhã. Ele sai na primeira vigília. Porque o que Jesus está ensinando nessa parábola? Eu estou procurando os obreiros, os pastores, os missionários. E estou procurando, fazendo o quê? A obra. E vou delegar ministério, vou delegar propósitos. Que às vezes o pastor, como o pastor Cláudio, ele recebeu uma ordem de Deus de trazer uma campanha, a campanha do pão da água. Foi ministrado por Deus. Então ele teve uma ministração e trouxe para a igreja. E a gente vê que dá fruto, que as pessoas depois voltam contando testemunho. Aí Jesus sai, eu vou assalariar. Salariar é na primeira vigília. Essa primeira vigília aqui são para pastores, para obreiros que falam da palavra de Deus. Ele sai salariando. Só que observa-se uma coisa aqui. No 2, né? Salariando trabalhadores para a sua vinha. No 2. Ajustando com os trabalhadores um dinheiro. Ajustando, tipo assim, eu vou salariar. O pastor Cláudio, ele vai vir aqui, ele está na madrugada orando, e Deus fala assim, ele chega lá e observa. O pastor Cláudio está 3 horas da manhã orando. Olha, eu vou dar uma revelação que eu não dei para a obreira Patrícia, porque ela está na vigília dormindo. Mas era meu turno de estar orando, está entendendo? Era o meu turno do pastor Cláudio. Suponhamos, eu e o pastor Cláudio, nós temos o primeiro turno. A obrigação de quem prega está no primeiro turno, porque Jesus citou o primeiro turno na oração. Foi isso que Jesus falou comigo hoje. Quem prega a palavra, quem faz a obra, tem que estar nesse turno, porque Deus vai revelar, não é para o obreiro, não é para você mesmo, é para o pastor que está pregando. Aí Deus vai e observa. Eu chamei o pastor Cláudio, pastor, eu só estou dando um exemplo, mas o pastor Cláudio está dormindo. Aí ele vai de novo, vou tirar o sono do pastor Cláudio. É um exemplo, porque o pastor Cláudio está aqui, ele não vai brigar comigo. Aí ele chega, vou tirar o sono. Aí o pastor Cláudio, eu estou tendo insônia. Eu acordo todo dia 3 da manhã, 2 da manhã, que é a primeira vigília dos pastores, né? Que Deus está falando aqui, a palavra, não eu estou falando, é a vigília que Jesus chegou assalariando, dando propósito, dando missões. Isso que é o trabalho na obra. Aí chega, eu vi o pastor Cláudio buscando, orando ali, clamando, que é algo de intimidade.
às 3 da manhã, depois da meia-noite. Não é que o pastor Cláudio está ali, oh, Deus abençoe a igreja, tal, não. É algo de intimidade, ele está ali buscando intimidade. Mas na intimidade que ele está buscando a Deus, Deus está dando o quê? Revelações para ele trazer para o povo. É isso. Só que chegando nessa vigília aqui, na primeira vigília, é muito difícil. É a pior vigília. Todos os avivalistas que eu pesquisei, de John West, de Moody, de Catherine Kuma, de todos que você pesquisar aí, todos tinham o primeiro turno de oração. Todos. Eles não oravam no segundo e no terceiro turno. Às vezes eles passavam para os terceiros turnos, 2 turnos, mas eles entravam no primeiro turno. Porque isso é um segredo espiritual, que é difícil. Não é todos que são chamados para esse turno. Porque é uma briga com a tua carne, com o teu espírito. Você diz, não, eu estou com insônia, eu vou tomar um remédio, eu vou tomar algo, eu vou dormir, eu não vou orar deitado. E Deus está falando, levante. E quando você não levanta, Ele te dá uma visão. É real, igreja. Eu estou falando daquilo que eu estou vivendo. Não é dizendo, Patrícia é boa, Patrícia é isso. Não, igreja, eu sou a menor dessa casa. Mas se a gente não entender o mundo espiritual, Deus não vai falar com a gente. Porque cada um tem um turno. E você vai observar isso aqui na palavra. Observe isso aqui comigo. No 3. E saindo pela hora terceira. Qual é essa vigília que é a hora terceira? Tem algumas bíblias que está dizendo às 9 da manhã. Sabe qual é esse turno aqui, das 9 da manhã? Você observa que ele já saiu da primeira vigília, da segunda vigília, porque todo avivalista, ele sempre passa para a segunda vigília. Ele não consegue sair, ficar só na primeira, ele também vai para a segunda vigília. Aí Jesus vai pontuar a terceira vigília. Tem Bíblias aqui que está dizendo 9 da manhã. Não está dizendo isso? É coisa minha ou é da Bíblia? 9 da manhã. 9 da manhã. Então você está aqui na terceira vigília. Qual é o horário da terceira vigília? 6 da manhã às 9 da manhã. São 3 horas de oração. Cada vigília que a Bíblia vai pontuando. Você pode observar todos os judeus, como Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele orava 3 vigílias. Imagina. E observe isso aqui. No 4. No 3 ainda. E saindo perto da hora terceira, que é a terceira vigília, viu outros que estavam ociosos, preocupados, despercebidos, na praça, e disseram: ide vós também para a vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram chamados para quê? Para trabalhar. Essa vigília que é a oração, é na oração que nós ouvimos as direções que Deus nos dá. Se eu não orar, eu não vou saber a direção para me fazer. Eu vou tomar decisões erradas, eu vou casar errado, eu vou trabalhar errado, eu vou fazer a obra errada. Se eu não buscar na oração, eu não vou ter entendimento nenhum. E todos foram chamados. Se eu observo que na terceira vigília, cada um foi chamado para uma vigília. Mas você vai ter um segredinho aqui. Observa isso aqui. Agora vamos para o 5. Saindo outra vez perto da hora sexta, na nona fez o mesmo. Ele está pontuando a oração das vigílias, os turnos de vigília. Todos tinham que orar. Independente da vigília, se é meia-noite, se é 6 da manhã, se é 10 da manhã, todos tinham um propósito de oração. Observa. E saindo perto da hora, agora vamos para o 6. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos. Por que eles estavam preocupados? Porque eles não estavam orando. Era uma vigília de oração deles, mas eles estavam preocupados. É isso que a gente observa muitas vezes na igreja. O pastor Cláudio sabe disso. Muitas vezes ele atende pessoas que chegam e ele: pastor, eu estou com medo porque alguém pegou minha roupa e fez feitiçaria para mim. Alguém fez isso para mim e eu estou morrendo de medo. Por quê? Porque não busca Deus, porque não está orando. E se está orando, não está confiando naquilo que está buscando. Porque quando eu conheço a palavra, quando eu tenho entendimento que nenhuma ferramenta preparada contra mim prosperará, eu vou ter certeza que aquele que se levantou contra mim vai perder o seu tempo. Não vai chegar até mim. Por quê? Menino não há marca, não há mancha. Se não há mancha, se eu estou, observa, quando
o ritual de feitiçaria contra o povo de Deus, a primeira coisa que Deus disse para ele foi o quê? Não pode. Porque eu olhei o meu povo e o meu povo está diante de mim sem nenhum pecado, que eu venha ferir ou aceitar que essa feitiçaria chegue ao meu povo. Mas o povo estava andando nos caminhos do Senhor. Agora, eu minto, roubo, defraudo, estou na igreja, estou dizendo que sou crente, mas eu sou mentiroso, eu sou ladrão, eu não aguento ver uma pessoa na rua que eu quero já dar um psio ou ficar desejando o próximo. Essa feitiçaria vai chegar nesse crente sim, nesse sim, porque Deus vai olhar para você, conhece a verdade, mas está andando de qualquer jeito. E é dessa forma que nós temos que vigiar. Todos estavam aqui, Deus está dando trabalhos, obras, propósito, e todos tinham um horário de oração. E todos nós, Deus fala com a gente. Todos nós. Não adianta eu falar, Senhor, eu vou orar 10 da manhã, sabendo que meu horário é na primeira vigília. Eu já briguei, eu já reclamei, eu já falei, Deus, deixa eu dormir. Senhor, me deixa em paz. Mas é o horário que ele escolheu, é o horário que você tem que orar. É o horário que você perde o sono. E nunca vai ser no horário que você quer. É experiência com Deus, eu falo. Eu falo porque eu tenho lutado contra isso. Ele só chama no horário que ele quer intimidade. E esse horário é o horário que ele te revela. Ele te revela o mundo espiritual. Ele te dá unção. A ponto que onde você passar, as pessoas falam, aquele homem é mulher de Deus. Aquele homem ali é o nome de Deus. Aquela mulher é a mulher de Deus. Porque você tem vida com Deus. Não é que está escrito na tua cara. É porque o Espírito que você carrega dentro de você testifica naqueles que vivem. E aqui, observe-se aqui o que vai dizer. No 6, e saindo pela hora 11, encontrou outros que estavam ansiosos, preocupados, e perguntou-lhe, por que estás assim ansioso todos os dias? Olha a pergunta que Jesus fala, por que está ansioso todos os dias? Olha o que eles vão dizer, isso acontece na obra, o pastor Cláudio sabe disso, olha a resposta. Disseram, porque ninguém nos dá salariado, ninguém nos salaria. Muito se ouve isso, eu estou aqui há muitos anos nessa igreja, já o pastor aqui que disse, não vamos trabalhar, vamos passar só um envelope, eu falei, esse aqui. Vai ficar no banco, eu falei, eu vou ficar porque é o tempo de eu buscar. Vai passar o pastor aqui que não vai te dar oportunidade de pregar, oportunidade de fazer nada no altar. Mas continue no posto que você está. Não foi você que disse não. Foi um homem de Deus, usado por Deus, que te colocou no banco. Vá. Mas fale para Deus, Senhor, eu não estou enterrando o meu talento. Eu estou aqui obedecendo a ordem, porque foi o anjo da igreja que mandou. Aprenda a obedecer a voz de Deus. Mas o que acontece? As pessoas, o quê? Vai dizer assim, eu vou sair da igreja porque eu não estou trabalhando, eu não estou pregando. Não importa se você está aí sentado. Se é a vontade de Deus, você vai dar fruto sentado. Se você estiver limpando a igreja, limpando os banheiros, é o seu chamado. É aquilo que Deus te chamou, não importa onde você esteja, aparecendo ou não aparecendo, você tem que estar no lugar que Deus te chamou. E eles disseram, eu estou assim ansioso porque eu não fui assalariada, eu não estou fazendo a obra. Isso eu escuto muitos anos eu ouvi isso. Teve gente que falou assim, você vai aceitar ficar passando só envelope? Eu vou sair da igreja. E saiu mesmo. Passar envelope também é obra de Deus. Se é o meu propósito passar envelope, eu vou passar. Porque é o meu momento, eu estou aprendendo. E observa o que ele vai dizer. No 7, disseram-lhe eles, porque ninguém nos pagou. Disse-lhe ele. Aí Jesus vai dizer, ide vós também para a vinha, e receberei o que for justo. Aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e pagam o jornal, começando pelos derradeiros até os últimos. Observa-se por que Jesus vai falar assim, não vai para o primeiro não. Ele começou pelo primeiro. A responsabilidade aqui é do anjo da igreja, entendeu? É do anjo da igreja. Se consagrar, buscar, dos obreiros se santificar, buscar o Senhor, estar nas madrugadas, na vigia, no posto que Deus mandou. Mas quando ele vem, ele vai para os derradeiros. Por quê? Porque o primeiro teve mais oportunidade de trabalhar na obra. Ele teve mais oportunidade de fazer e não fez. Mas todos vão receber o mesmo salário, porque a Bíblia diz isso, o Senhor diz que Ele não pontua aquilo que você não entendeu, aquilo que você não conhece. Se suponhamos, Deus não pode cobrar do meu marido aquilo que eu já vivi. É impossível.
Deus cobrar do meu marido aquilo que eu sei, está entendendo? Suponhamos, eu tenho o dom de fazer a obra, ele possa ser que não tem, então eu vou ser corrigida pelo meu conhecimento. E se eu não fazer aquilo que Deus mandou, quando ele vir, o meu marido vai receber mais bênção do que eu, porque o pouco que ele recebeu, ele vai ser pontuado e vai receber galardões, vai receber bênçãos espirituais que às vezes eu não vou receber, porque eu não estou fazendo conforme o meu chamado. E todos tinham um turno, todos tinham um chamado aqui, todos vocês têm um chamado, mas ele vai pontuar do último para o primeiro, para abençoar. E olha o que vai acontecer nessa parábola, no 8. E aproximando-se à noite, disse, observa que ele sempre vai procurar, Jesus sempre vai para a primeira vigília para abençoar. Olha só, disse o Senhor da vinha ao mordomo, chama os trabalhadores e paga o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. Chegando o que tinha ido pela hora 1/10, que era o último, receberam o dinheiro cada um. Todos estavam recebendo seus galardões, suas bênçãos. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Observe-se. Chega lá eu e o pastor Cláudio, olha, eu pregava a palavra de Deus, eu era pastor, eu era obreira, eu era usada por Deus, eu cantava, os irmãos se fazia, copiava tudo. Deus vai falar assim, mas eu não recebia. Mas o irmãozinho que estava lá sentadinho, com o coração quebrantadinho, ele vai receber o galardão igualzinho, porque não fez de coração. Porque quando era para estar na vigília de oração, estava dormindo. E estava, de qualquer forma, assistindo novela, assistindo um filme. Não quer dizer que nós não podemos assistir, mas nós temos que viver mais em comunhão com a palavra do que com as coisas do mundo. Como é que eu vou beber de uma fonte de uma água viva se eu passo 12 horas do dia assistindo novela ou assistindo filme? É impossível Deus falar comigo. Mas quando eu ocupo o meu tempo no mundo espiritual da forma que condiz com a palavra de Deus, Deus vai se revelar para mim. Deus vai se revelar. Por que eu falo sempre de John Wesley? Porque, gente, às vezes fala assim, você é fã de John Wesley? Não sou fã de ninguém, não. Mas ele, quando ele chegava para pregar, havia uma multidão. Quando ele entendeu a vigília de oração, quando ele entendeu isso, que ele viu aqueles homens que estavam lá no navio lá, tudo lá cheio do Espírito Santo, se vendendo para ser escravo, para ganhar algo, pregar. E ele vê aquele povo cheio. O que está acontecendo com esse povo? Se vendendo como escravo. Aí ele começou a entender, ele começou a buscar. Foi quando ele teve um encontro com o Espírito Santo. E não foi fácil para ele, porque a vigília dele foi a primeira. A primeira vigília de oração foi a que ele foi chamado. Porque aquele que muito dá será cobrado. Está entendendo? Quando Deus chama para você para a primeira vigília, pode ter certeza que o seu ministério, o seu chamado é forte. Aonde você colocar as mãos, Deus é contigo. Aonde você subir no altar, Deus vai revelar a glória dele, porque você é chamado para a primeira vigília. E John Wesley entendia isso. Aí chegou o jornalista e falou assim, John Wesley, eu estou aqui porque estão dizendo que tem um homem queimando ali, tem um homem aí faz assim, o povo faz fila. Aí ele observou uma mulher, a mulher ia e voltava, ia e voltava. Aí ele falou assim, senhora, eu estou vendo que a senhora está entrando e saindo. Ela falou assim, porque eu estou vendo um homem queimando lá dentro. Queimando. O Espírito Santo era tão forte que ela sentia desejo de estar na igreja. Ela sentia desejo de ouvir aquele homem pregar, falar. Às vezes ele poderia falar as mesmas coisas todos os dias, mas ele queimava o Espírito Santo dentro dele. Porque ele entendeu que ele tinha que orar. Que ele tinha a primeira vigília. E a primeira vigília é para filhos e filhas que têm sede. E vou te dizer, não é fácil. Não é fácil. Principalmente para quem trabalha. Não é fácil. Mas se Deus te chamou, Ele vai te dar condição. Mas todos foram chamados para uma vigília de oração. A que Deus te chamar é a que você vai dar frutos. E para finalizar aqui, observe-se aqui no 10. E vindo, porém, o primeiro, cuidaram que vinham de receber mais do que mesmo dos que os outros primeiros, recebendo, murmuravam contra o pai da família. Quando Deus chegou para abençoar os que estavam lá na vigília e os primeiros não receberam, eles começaram a questionar. Por que o irmão tal recebe bênção e eu não recebo? Por que o pastor tal faz obras assim? Por que a
ele está lidando a vida espiritual dele. É assim, igreja, o mundo espiritual. Aquele que busca, aquele que recebe. Por que os nossos patrocinadores são abençoados? Porque é uma vigília de oração. O missionário, ele jejua 24 horas pelos patrocinadores. Tem uma vigília de oração. A nossa Igreja da Graça trabalha com vigília de oração. Eu tinha a antena, eu não sei se é assim, na minha época da antena da nossa igreja, tinha um turno de oração 24 horas. Por que as igrejas da capital crescem? Já me perguntou por isso? Porque o povo lá é melhor do que nós? Não, porque é uma vigília de oração. As igrejas que têm vigília de oração, intercessores que oram, a igreja flui. Não precisa se desesperar por alma, as almas vêm. Foi isso que os avivalistas entenderam. Foi isso que um rapaz de 16 anos, um avivamento, se eu não me engano, da rua Azusa, ele ganhou a cidade dele toda. Mais de quantas mil pessoas, um jovem, porque ele entendeu que havia um turno que ele tinha que buscar, e ele estava no turno certo, no lugar certo, na hora certa, buscando o Senhor, e Deus avivou, e ele ganhou uma nação, porque ele conheceu o mundo espiritual. E quando eu conheço o mundo espiritual, se Deus te chamou para meio-dia orar, esse é o seu turno. Se Deus te chamou às 3 da tarde, esse é o seu turno. Se você for para 3 da manhã, não vai dar certo. É assim, igreja. Deus tem suas formas de trabalhar, com cada um diferente. Mas o seu coração, Deus está falando aí, o seu turno é esse. O turno do pastor Cláudio é esse, o do irmão Bené, do irmão Adilson, da irmã Vânia, da irmã dela, de Eve, de Marisete, de Daniela, do irmão Jorge, de Linda. Deus está falando com o irmão Theo. Deus está falando com cada um da irmã Fábio, dizendo, está aí ardendo no seu coração, o seu turno é esse. O seu turno de oração é esse. É esse turno que eu vou te abençoar. É esse turno que eu vou fechar as covas dos leões. Vou fechar fornalhas. É esse turno. Mas é o turno que nós estamos despercebidos, estamos dormindo espiritualmente. Observa que eles estavam preocupados, ansiosos? Não estavam buscando. Era o turno de oração deles. Eles estavam preocupados, mas eles não queriam descer. Então, para finalizar, prometo em nome de Jesus, no 12, dizendo eles, derradeiros trabalharam só 1 hora, e os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles, amigo, não te faça agravo, não ajuntaste tu um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a este derradeiro quanto a ti. E ou não me é lícito fazer quaisquer que é meu? Ou eu mal o teu ouro para o que eu sou bom? Aí o Senhor vai questionar assim, a obra é minha, eu observei os trabalhadores e eu estou entregando para eles aquilo que é certo. Eles buscou 1 hora, mas foi 1 hora que eu recebi. Era para buscar mais, porque tinham recebido mais, era a primeira vigília, eram homens e mulheres de Deus que tinham chamado, mas não buscou. Mas a irmãzinha, a senhorinha da igreja, que orou 1/2 hora, foi abençoada. Olha como é que Deus trabalha. Assim os derradeiros serão os primeiros, os últimos. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, cuidado, quando o Senhor te chamar para a sua vigília, você não ser pego como esses homens aqui, despercebidos e ansiosos. Ansiosos por quê? Tinha problema, igreja, todo mundo tem problema, mas eles não estavam vigiando. Eu tenho um problema que se eu falasse, você falasse assim, irmã, a senhora consegue, mas porque eu não olho para os meus problemas, eu olho para aquele que me chamou, eu olho para aquele que me escolheu. Se Deus me chamou e me colocou numa obra, porque Ele viu que há capacidade para vencer. Mas muitos param porque não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço, não quer estar naquilo que Deus nos chamou, na vigília da oração. Então, essa é a palavra de Deus para nós hoje, amém? E nós vamos agora orar. Vamos aqui para frente, em nome de Jesus. Nós vamos estar intercedendo em nome do Senhor Jesus, fazendo a nossa oração de intercessão.